Olá, estudante, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Digão e vamos para mais uma aula, da nossa saga aqui de frações. E agora nós vamos começar realizando as classificações de frações. Já sabemos operacionar, multiplicar, dividir, tirar a raiz, que nós queiramos ali, enésima, eu posso tirar a raiz quarta do quarto grau, raiz cúbica. Já sabemos também adicionar frações com denominadores diferentes iguais. E hoje aqui nós vamos fazer uma breve classificação das frações para que você entenda alguns conceitos, Bem, a primeira delas, eu venho trazendo as frações ordinárias. Professor, o que seriam as frações ordinárias? As frações ordinárias, gente, serão frações bem simples. Vou dar uma dica aqui para vocês não esquecerem. São as frações que não são decimais. Ué, professor, mas o que são frações decimais? As frações decimais são mais fáceis, São aquelas que serão sempre potências de 10. Então aqui, no seu denominador, nós vamos ter aqui os números de 2 até 9. Ou seja, são números menores que eu vou poder colocar no denominador. Então aqui eu vou ter, então, a propriedade, que vocês vão perceber, eles sempre serão lidos como meios, terços, sétimos e assim sucessivamente. Veja um exemplo. Meio, um meio. 5 nonos. Por quê? Daqui um pouquinho fala, professor, mas e aqueles números que são maiores que 10? Porque o 10 ele já vai ter um nome específico. Mas os números maiores que 10, nós vamos fazer uma leitura diferente, também teremos uma classificação. Nós vamos utilizar o termo avos, tá? Que é uma palavra nomeada para indicar frações maiores que 10, mais maiores que 10, mais diferente de quem? Das potências de 10. Então, assim, é uma fração bem simples de reconhecer, tá bom? Bem, pessoal, e falando nessa fração decimal, olha o conceito dela que bacana. Então, são frações que apresentam denominadores que são potências inteiras de 10, ou seja, serão lidos como décimos, centésimos, milésimos, décimos de milésimos. Então veja o exemplo aqui. Então eu tenho 1 sobre 10, nós vamos ler 1 décimo. 9 sobre 100, 9 centésimos. 13 sobre 1000, 13 milésimos. Tá legal? E aí depois nós voltamos, décimos de milésimo, centésimos de milésimo, milésimos de milésimo, e aí nós vamos seguindo toda essa sistemática. Pessoal, agora vamos lá. Essa fração aqui, essa próxima classificação, nós vamos tomar muito cuidado, porque é muito fácil você confundir com a próxima classificação. Então, o que seria a fração própria? Seria aquela fração cujo numerador ele tem que ser menor que o denominador. Então, olha lá, vou deixar aqui a marquinha para vocês não esquecerem. O meu numerador ele tem que ser menor que o denominador. Vejamos aqui os exemplos. Então, tem um 3/5, numerador menor, 3 e 5. 4 nonos, numerador menor. Opa, apareceu aqui também a fração decimal. Ué, professor, mas as classificações, elas não devem ser únicas? Não, vocês vão perceber. Aqui eu já tenho um típico exemplo. Ela é uma fração decimal porque apresenta o que? O denominador é igual a 10, potências de 10. Porém, o seu numerador, ele é um número menor que 10. Então, pode ser classificado também como uma fração própria. Então, nesse caso aqui, eu posso classificar a fração como sendo própria e decimal ao mesmo tempo, tá bom? A próxima aqui nós temos 12/17. Então, 12, ele é o que? Menor que o valor do denominador, e aí encontramos a fração própria.